Juízes, capítulo 7. E então Gibeão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Harod. E o acampamento dos medianitas ficava no vale ao lado norte, próximo ao monte Moré. E o Senhor Deus disse a Gibeão: Gibeão, vocês têm gente demais, por isso não posso deixar que vocês derrotem os medianitas. Pois se eu deixasse, vocês poderiam pensar que vocês venceram sem a minha ajuda. Então vá e anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboá e volte para casa. Então Gibeão anunciou isto que Deus havia ordenado, e 22.000 homens voltaram para casa, mas 10.000 homens ficaram para a guerra. E o Senhor Deus disse a Gibeão: ainda é gente demais, Gibeão. Leve todos até as águas. Então ali eu os separarei, aqueles que vão contigo. E se eu disser então que um homem deve ir contigo, ele irá. E se eu disser que o outro não deve ir, ele não irá. Então Gibeão fez com que os homens todos descessem até as águas. E o Senhor Deus lhes disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, assim como fazem os cachorros, devem ser separados daqueles que se ajoelharem para beber. E então 300 homens ajuntaram água nas mãos e lamberam, e os outros se ajoelharam para beber. E aí então o Senhor Deus disse a Gibeão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os medianitas. Então diga aos outros que voltem para casa. Então Gibeão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e com todas as cornetas. E o acampamento dos medianitas estava abaixo deles, no vale. E naquela noite o Senhor Deus disse a Gibeão: levante-se e vá e ataque o acampamento dos medianitas, pois eu já lhes dei a vitória. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles e leve junto com você Cura, o seu ajudante. E você vai ouvir o que eles estão dizendo e terá coragem para atacar o acampamento. Então Gibeão e Cura desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os medianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam todos espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos quanto os grãos de areia da praia do mar. E quando Gibeão chegou, ele ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Ele veio e bateu numa barraca. Ela caiu e virou do avesso e ficou estendida no chão. E o amigo dele respondeu: isso é a espada de Gibeão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus, o Senhor, entregou a ele todo o nosso povo e todo o nosso exército. Então, quando Gibeão ouviu este sonho, ele entendeu o que queria dizer, e ele se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor, e voltou para o acampamento israelita e disse: levante-se todos,
o Senhor Deus entregou os exércitos dos medianitas nas mãos de vocês. E Gibeão separou os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhem todos para mim, e quando eu chegar próximo ao acampamento do inimigo, façam tudo o que eu disser. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gibeão. E um pouco antes da meia-noite, antes de ser trocada a guarda, Gibeão e seus homens chegaram bem perto do acampamento. Então eles tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. E então os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e uma por Gibeão. E cada um ficou parado em seu lugar em volta do acampamento. E então todo o exército inimigo fugiu, gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento inimigo atacassem uns aos outros com as suas próprias espadas. E eles fugiram na direção de Zerera e foram até Bet-sita e até a divisa de Abel-Beolá, perto de Tabate. E então os homens da tribo de Naphtali, de Azer e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gibeão enviou mensageiros para dizer a todos que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. E continuaram a perseguir os medianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gibeão, que estava a leste do rio Jordão.